A dor de cabeça, ou cefaleia, não se origina no cérebro. Ela resulta da interação entre o cérebro, os vasos sanguíneos, os nervos ao redor do crânio e os músculos da cabeça. Dizemos que a cefaleia é primária quando não é decorrente de uma outra condição médica, como sinusites, meningites, viroses, pressão alta ou alergia. A cefaleia secundária é um sintoma de outra condição médica, como, por exemplo, abuso de álcool ou cafeína, abuso de medicações analgésicas ou ressaca. Tratando a causa base, a dor de cabeça desaparece. A dor de cabeça pode ser periódica, quando as crises são esparsas, recorrentes e duram entre 30 minutos a algumas horas. Ou crônica, quando dura vários dias ou semanas e se prolonga por meses ou anos se não houver intervenção eficaz para controle e prevenção das crises. Entre os adultos, a incidência é 4 vezes maior em mulheres, em grande parte motivada por oscilações hormonais. Tabagismo, abuso de álcool, estresse, sono não restaurador, privação de sono ou dormir demais. São fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver cefaleia. E é sobre dor de cabeça que falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Se você é novo no canal, peço que se inscreva e ative as notificações. Deixe seus comentários e sugira novos sintomas ou temas de seu interesse para que possamos discutir nos próximos vídeos. Vamos começar pelas cefaleias primárias mais frequentes, começando pela enxaqueca ou migrânia. A enxaqueca é 3 vezes mais frequente em mulheres. Dentre essas mulheres, 70% sofrem de enxaqueca menstrual, quando as crises ocorrem antes, durante ou imediatamente após o período menstrual ou durante a ovulação. As oscilações dos níveis de estrogênio e progesterona tornam as mulheres mais susceptíveis à cefaleia. Nas mulheres fumantes que tomam pílulas anticoncepcionais contendo estrogênios, é maior a incidência de cefaleia e acidente vascular cerebral. Mulheres no período próximo à menopausa apresentam flutuações hormonais que podem desencadear tonturas e enxaqueca. Se um dos pais sofre de enxaqueca, a criança tem 50% de chances de apresentar o problema. Se pai e mãe sofrem de enxaqueca, o risco de enxaqueca na criança aumenta para 75%. As enxaquecas crônicas se caracterizam por crises de dor em mais de 15 dias no mês. Nas enxaquecas episódicas, a frequência das crises é menor. Uma informação importante: dores prolongadas e recorrentes ao redor dos olhos e do nariz, onde se localizam os seios paranasais, sem outras manifestações clínicas como coriza, entupimento nasal, tosse, mau hálito, odor fétido na respiração e outros sintomas gripais, muito provavelmente não são causadas por uma sinusite. Uma expressiva porcentagem desses casos é de enxaqueca, quando ela afeta os nervos localizados na região dos seios da face. Portanto, a dor não tem relação nenhuma com sinusite bacteriana. Dessa forma, não tem nenhuma indicação de antibiótico. Na enxaqueca, a dor é latejante, geralmente de um lado da cabeça, podendo se espalhar para ambos os lados, sendo acompanhada por náusea, tontura e sensibilidade à luz e ao som. É de intensidade moderada a intensa e agravada pela atividade física. A dor pode ser debilitante e durar dias, obrigando a pessoa a se fechar dentro de um quarto totalmente escuro e silencioso. Em cerca de 20% das pessoas com enxaqueca, a crise de dor pode ser precedida de auras que se manifestam por luzes cintilantes ou piscantes, conturbação visual, linhas em zigue-zague e pontos cegos no campo visual, além de formigamento em um lado do rosto ou de um braço e dificuldade para falar, sintomas que podem se confundir com um AVC. Cerca de 15% dessas pessoas apresentam vômitos. A crise de enxaqueca compromete a capacidade de atenção, concentração, raciocínio e memorização. A enxaqueca pode ser desencadeada por estresse, certos alimentos, luzes ou odores fortes, exercícios físicos, distúrbios do sono, refeições irregulares, desidratação, alguns medicamentos ou alterações hormonais. Pessoas com transtorno de estresse pós-traumático têm risco aumentado para enxaqueca. Não há estudos suficientes para comprovar que chocolate, queijo, frutas cítricas, carnes vermelhas ou nozes possam ser gatilhos alimentares da enxaqueca. Vale a pena observar o comportamento das crises de dor conforme os alimentos ingeridos e evitar aqueles em que seja constatada uma relação causal com a cefaleia. Outra modalidade de dor de cabeça é a cefaleia tensional. A cefaleia tensional responde por quase 90% dos casos de dor de cabeça. É uma dor em aperto que se estende por toda a cabeça, irradiando-se para a musculatura do pescoço, nuca e ombros. A pessoa refere que dói até o couro cabeludo quando penteia o cabelo. O estresse crônico é a principal causa de cefaleia tensional.
Analgésicos e anti-inflamatórios podem resolver a dor, como ibuprofeno, naproxeno, paracetamol com cafeína, indometacina ou cetorolaco. Evite a automedicação. O abuso de analgésico também pode ser causa de dor de cabeça. Para controlar as crises de cefaleia tensional, é necessário mudar o estilo de vida e aprender técnicas de relaxamento, ou buscar um suporte psicológico para gerenciar melhor o estresse. A terceira modalidade de dor de cabeça é a cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas afeta 3 vezes mais homens do que mulheres e ocorre com maior frequência nos meses de primavera e outono. Consumo excessivo de cigarro e álcool parecem estar entre os fatores de risco. O paciente refere uma dor intensa e aguda em queimação atrás ou ao redor de um olho ou em metade da face. Podem ocorrer inchaço, vermelhidão, aumento da temperatura e suor apenas no lado afetado, assim como lacrimejamento e congestão nasal no mesmo lado da dor. O indivíduo apresenta de 1 a 4 episódios de dor, um atrás do outro, cada episódio durando entre 15 minutos a 3 horas, sempre no mesmo horário, diariamente, podendo se prolongar por meses. Depois, as crises cessam e a pessoa fica um período sem ter sintomas, até o início de um novo ciclo de dor. Oxigenoterapia, sumatriptano ou anestésico local como lidocaína podem ser eficazes no controle da dor. Para prevenir novas crises, o médico pode prescrever corticosteroide, melatonina, topiramato ou antagonistas de canais de cálcio, prolongando o período sem dor. Agora vamos falar sobre as cefaleias secundárias mais comuns. Uma das causas mais frequentes de dor de cabeça é a hipertensão arterial. Conhecida como assassino silencioso, a pressão alta se comporta de forma assintomática e sorrateira até que atinja níveis muito elevados. A partir daí, a dor de cabeça pode ser um dos primeiros sinais que levam o paciente à consulta médica. Comumente, a dor é pulsátil, de ambos os lados da cabeça, piora com atividade física, tosse ou espirro. Pode ser acompanhada de alterações visuais, como visão embaçada, pontos luminosos cintilantes e piscantes, náusea, formigamento e dormência na cabeça e membros superiores, palpitações, sangramento nasal, dor no peito e falta de ar. Faça seu check-up no mínimo anual, especialmente se há histórico de hipertensão, diabetes, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral na família. A dor de cabeça cederá mediante o tratamento correto da hipertensão, com mudanças no estilo de vida e controle adequado dos níveis de glicose, colesterol e triglicerídeos no sangue. Outra causa de dor de cabeça é passar longos períodos sem se alimentar. O jejum prolongado diminui os níveis de açúcar no sangue, podendo causar dor de cabeça. Não pule as refeições e estabeleça uma rotina de horário para se alimentar, especialmente se sua rotina for muito agitada ou se estiver em tratamento de diabetes, pois o uso de hipoglicemiante oral ou insulina pode provocar hipoglicemia. Por que a ressaca causa dor de cabeça? A ressaca provoca desidratação e baixos níveis de açúcar no sangue. O acetaldeído, que substitui as moléculas de glicose no cérebro, provoca dor de cabeça. Para combater os efeitos da ressaca, beba muita água ou chá com açúcar. Café forte e amargo agrava a desidratação, não oferece aporte adequado de açúcar e, portanto, só piora a dor de cabeça. Você já ouviu falar em cefaleia de rebote? O uso abusivo e frequente de analgésicos, especialmente aqueles que contêm cafeína, por mais de 15 dias no mês, pode causar dor de cabeça, provocando danos aos rins e ao fígado. A dor pode se assemelhar à cefaleia tensional ou à enxaqueca. O tratamento é suspender o uso de analgésico. No início, haverá um aumento da dor, que cederá após alguns dias. A cefaleia pode ser desencadeada por esforço físico. Após a realização de um trabalho braçal, uma corrida ou levantamento de peso, ou depois de uma relação sexual, pode surgir uma dor latejante nos 2 lados da cabeça que dura alguns minutos a algumas horas. Acredita-se que a dor seja decorrente de um aumento do fluxo sanguíneo para o crânio, motivada pelo esforço físico. Analgésicos comuns podem ser suficientes para a resolução da dor. Alergias também podem ser causa de dor de cabeça. Dores na testa, ao redor do nariz e dos olhos podem ser decorrentes de uma reação alérgica. Para combater a dor de cabeça decorrente de processo alérgico, recomenda-se fluidificar o muco que se acumula e congestiona os seios paranasais, através de uma boa hidratação, um xarope mucolítico como carbocisteína ou ambroxol, podendo-se associar um spray nasal de corticoide para diminuir a reação inflamatória, e um medicamento oral contendo vasoconstrictor, que reduz a coriza, associado a um antialérgico. Evite a automedicação, pois esses medicamentos podem ter efeitos colaterais. Siga sempre as orientações do seu clínico de confiança. Outra causa muito frequente de cefaleia são as sinusites.
As sinusites bacterianas se manifestam por febre alta, dor em pressão na testa, ao redor do nariz e dos olhos, queda do estado geral, tosse, secreção nasal purulenta que escorre pela região posterior do nariz em direção à garganta, que chamamos de gotejamento pós-nasal, além de mau hálito e percepção de odor fétido na respiração. O tratamento demanda a tomada de um antibiótico. Não se automedique. Evite o uso indiscriminado de antibacterianos, pois essas drogas podem selecionar cepas de bactérias multiresistentes, dificultando a cura da infecção e propiciando a ocorrência de complicações graves. Flutuações hormonais também podem ser causa de dor de cabeça nas mulheres. Menstruação, gravidez, climatério ou uso de pílulas anticoncepcionais alteram os níveis circulantes de estrogênio e podem desencadear cefaleia. Naproxeno e naratriptano podem ser eficazes no controle da cefaleia hormonal. Praticar técnicas de relaxamento, melhorar a dieta e praticar exercícios físicos regularmente, assim como sessões de acupuntura, podem ter efeitos benéficos nessas mulheres. Outra causa de cefaleia é o abuso de cafeína. Em doses moderadas, a cafeína melhora a memorização e ativa o estado de alerta, aumenta a concentração e a disposição para a atividade física. Entretanto, pessoas hipersensíveis à cafeína podem apresentar dor de cabeça, refluxo ácido, insônia, palpitações, tremores, irritabilidade e nervosismo. Isso ocorre porque a cafeína altera o fluxo sanguíneo e a química cerebrais. A cafeína também está presente em chás e refrigerantes à base de cola. É preciso reduzir gradualmente a ingestão de cafeína. A suspensão brusca da ingestão de cafeína provoca sintomas de abstinência, que se iniciam cerca de 12 horas após a última xícara e podem se prolongar por até uma semana. Dor de cabeça, fadiga, déficit de atenção, irritabilidade, indisposição, sonolência, prisão de ventre, desejo incontrolável por café, alucinações olfativas de café, náusea, vômitos e febre. A dor de cabeça pode ser decorrente de um traumatismo crânioencefálico. A dor de cabeça pode ser do tipo tensional ou enxaqueca e durar entre 6 a 12 meses após o traumatismo, podendo se tornar crônica. Sumatriptano ou naratriptano, beta-bloqueadores como propranolol ou amitriptilina podem ser úteis no controle da dor. Outra causa de dor de cabeça é o acidente vascular cerebral. Cefaleia súbita de forte intensidade, associada a alterações visuais e neurológicas, podem ser decorrentes de um sangramento intracraniano que ocorre nas rupturas de aneurisma e denominamos AVC hemorrágico, ou podem ocorrer por conta da obstrução de artérias cerebrais por coágulos sanguíneos, que denominamos AVC isquêmico. Para prevenir a ocorrência de um AVC, é fundamental manter o controle adequado da pressão arterial e do diabetes, além de monitorar regularmente as taxas de colesterol e de triglicerídeos no sangue. Estabelecer mudanças no estilo de vida, com uma dieta saudável e uma rotina regular de exercícios físicos, além de medidas eficazes para lidar com o estresse do dia a dia. Concluindo, a maioria das dores de cabeça é benigna, resolvendo-se espontaneamente dentro de no máximo 12 a 48 horas. Muitas vezes, analgésicos são desnecessários. Agende uma consulta com seu médico. Se as dores de cabeça se tornarem mais frequentes e ocorrerem em mais de 15 dias no mês por 3 meses consecutivos, ou forem graves e debilitantes, se as crises interferirem na capacidade de trabalho e na execução de tarefas domésticas, se não resolverem com analgésicos de venda livre, ou se as dores piorarem quando você tossir ou se movimentar. São sinais de alarme que apontam para causas graves de cefaleia e que necessitam de pronto atendimento médico. Se você sentir a pior dor de cabeça de sua vida, se houver confusão mental, fala arrastada e vômitos em jato, se estiver com febre, quando a temperatura corporal for igual ou maior que 38,3 graus centígrados, se apresentar perda dos movimentos ou fraqueza muscular de um lado do corpo ou perder a visão de um olho. Você pode estar apresentando um acidente vascular cerebral. E este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários. Se curtiu, deixe um like. Sugira novos temas ou sintomas de seu interesse para que possamos abordar nos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative as notificações. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.